Cuidado. Nós vamos agora a Buenos Aires para falar de time campeão. O Boca é campeão argentino e o Ariel nos conta como foi a conquista. Bom dia, Ariel. Bem-vindo ao Redação, tudo bem por aí? Bom dia, Rizek. Bom dia a todos. Bom, foi uma conquista bastante peculiar, porque depois de 10 meses de jogos, o Boca Juniors tornou-se ontem à noite campeão argentino. Este é o campeonato interno número 32 para o Boca, mas é o campeonato número 66 conseguido pelo Boca, se a gente contabilizar os torneios internacionais conquistados por esse clube. O jornal portenho La Nación estampou a seguinte manchete hoje: o Boca antecipou seu grito de campeão. Já o jornal Clarín colocou o título: Boca gritou campeão com as pessoas, e como subtítulo a frase: consagrou-se antes de jogar. Já explicarei este ponto. O jornal Esportivo Olé colocou a manchete: somos campeões. E embaixo, em letras garrafais, outra bu, uma forma de dizer outra vuelta, né, em espanhol, ou seja, outra vez. Mas como o Olé costuma fazer com seus tradicionais jogos de palavras, às vezes bastante crípticos, o bu de outra bu é um bu dos fantasmas, porque os jogadores do Boca se fantasiaram como fantasmas com lençóis, que é uma gozação que sempre fazem com seu rival, o River Plate, um clube que não jogou ontem. Rizek, geralmente um time se torna campeão porque joga em algum estado e derrota alguém. Mas neste caso, o Boca se consagrou campeão graças ao jogo de outros dois clubes. O Banfield, que ontem à noite perdeu para o San Lorenzo. Isto é, foi uma questão de pontos. O Banfield estava nos calcanhares do Boca Juniors, mas o Banfield ficou irreversivelmente para trás com 54 pontos. E o Boca tinha 59. E desta forma virou o campeão argentino. E, costumeiramente, um clube vira campeão quando um campeonato conclui, quando ele se encerra. Bom, o campeonato argentino, Rizek, ainda não terminou. Por exemplo, o Boca ainda vai disputar um jogo hoje à noite contra o Olimpo em Bahia Blanca. E nesse domingo jogará contra o União de Santa Fé no estádio de La Bombonera. Aí é que receberá o título de campeão. Mas neste kafkiano campeonato argentino, os jogos continuam com outros times, ainda na segunda e na terça-feira. E a celebração dos jogadores do Boca não foi no gramado, dando a famosa volta olímpica. Foi uma espécie de mini corrida no saguão do Hotel Argos, na cidade de Bahia Blanca, onde o plantel estava hospedado. O time não estava contando nos últimos tempos com superestrelas, já que Carlos Tevez disputou seu derradeiro jogo no Boca em dezembro e mudou-se para a China no começo deste ano. Mas conta com figuras de peso como Fernando Gago e Ricardo Centurión. E, falando de novo em estatísticas, que é uma espécie de credo ao qual se aferram muitos torcedores, este foi o 17º campeonato de Guillermo Barros Esqueloto, isso pelo Boca, não é? E dos quais seriam 16 campeonatos para Guillermo Barros Esqueloto como jogador e um campeonato, este de ontem, como técnico, Rizek. Maravilha, Ariel, grande ídolo, tem até bandeirão na torcida da Argentina para o Esqueloto, muito antes dele assumir o time como técnico. E eu te pergunto, Ariel, já que a participação do Ariel Palacios aqui no Redação é Cultura, é História, há 150 anos jogou-se o primeiro jogo de futebol na história da América do Sul. Onde foi esse jogo e como ele aconteceu, Ariel? Bom, os documentos históricos existentes indicam que o primeiro jogo desse esporte foi disputado no país no dia 20 de junho de 1867, época em que a Argentina ainda convivia com guerras civis, a Patagônia estava sob domínio indígena e a Guerra do Paraguai ainda se prolongaria por outros 3 anos adicionais. E esse jogo, em 1867, foi o primeiro jogo de futebol, não só na Argentina, mas em toda a América do Sul, Rizek. Mas vamos rebobinar umas semanas, porque a data seria o 20 de junho, mas vamos para trás para o 9 de maio de 1867, quando foi fundado formalmente o primeiro clube de futebol da América do Sul, o Buenos Aires Futebol Clube, que foi fundado em uma pensão onde moravam rapazes ingleses. O primeiro jogo foi marcado para o sábado, dia 25 de maio, que é o feriado nacional argentino, em um descampado na área do atual bairro de La Boca. Mas choveu de forma torrencial, o jogo foi cancelado. Aí decidiram adiar o jogo para quinta-feira, dia 20 de junho, que era um feriado naquele ano de Corpus Christi. Paradoxalmente, o futebol argentino nasceu graças ao aristocrático e complexo e intrincado jogo de cricket, já que os participantes deste match inaugural
eram também, esses ingleses, sócios do Buenos Aires Cricket Club, que ficava no bairro de Palermo. E a outra coisa peculiar deste evento é que, embora eles tivessem fundado esse primeiro clube de futebol e existissem jogadores de futebol com essa criação, não existia um campo de futebol. Aí por isso eles pediram emprestado o campo de cricket daquele clube para disputar esse histórico evento. Ali, hoje, está o Planetário de Buenos Aires, no bairro de Palermo. Bom, na estreia, o suor abundou adoidado nesse jogo que foi disputado por anglo-argentinos. Todos tiveram que dar muito duro porque apenas existia um time no país, que era o Buenos Aires Football Club. Quer dizer, o único de toda a América do Sul. Então, quer dizer, você cria um clube de futebol para jogar você cria o primeiro clube de futebol para jogar o primeiro jogo de futebol da região, mas não tem outro time contra quem jogar. Então a saída foi dividir os jogadores existentes dentro desse mesmo clube para dois lados para poder fazer o primeiro jogo. Mas não havia número de jogadores suficiente, não havia 11 para cada lado. Então a saída foi havia só 16, então a saída foi colocar 8 jogadores em cada time. Para se diferenciar, usaram bonés de cores diferentes, vermelhos e brancos. O jogo começou às 12h30 e terminou às 14h30. Walter Held, jogador e um dos organizadores do evento, em seu diário íntimo, anotou a seguinte frase: "Terminamos o jogo 2 horas depois, totalmente exaustos." O time comandado por Held, que era o branco, perdeu. O placar foi de 4-0 a favor do time liderado por Thomas Hogg, que era do time vermelho. E aqui surgiu... Se aqui, naquele dia, surgiu há 150 anos o primeiro clube de futebol e o primeiro jogo de futebol, também surgiu o primeiro artigo futebolístico, jornalístico da América do Sul, porque 3 dias depois o The Standard, que era um jornal em inglês em Buenos Aires, publicado em Buenos Aires, publicou uma crônica esportiva sobre esse jogo. Bom, o Buenos Aires Football Club, em seu regulamento de criação em 1867, previa que adaptaria um pouquinho as normas do futebol. E isso foi assim até que em 1874 adotaram totalmente, rigorosamente as normas em vigência na Inglaterra. E desta forma, Rizek, os argentinos deixaram de usar a mão. Pois além de chutar a bola durante os primeiros 7 anos no futebol argentino, eles também usavam as mãos. Talvez uma espécie de predecessores de Diego Armando Maradona, Rizek. Maravilha, Ariel. Obrigado pela aula de história diária aqui no Redação. Um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima. A gente segue falando de história, mas não